Buenos dias, Florianópolis, dia 23 de agosto de 2024. O que vamos esperar de vizinhos sem noção da realidade? Eu estava ouvindo o Diego falando ao telefone. Não, às vezes vem água da associação aqui em casa, como se ele tivesse água da associação. Porque durante o conluio político não vai ter um perito que vai lá ver se essas pessoas estão falando a verdade ou não. Para dizer que o Daniel supostamente tinha uma água da associação. Sim, ele teria uma água da associação. Foi o Renato que instalou essa linha para a associação, inclusive, que é uma linha que daria acesso a essas casas nos lugares mais altos. Mas tanto o Diego como a Íria e a Pamela, eles têm água da fonte natural. E diretamente do alto da fonte, aonde que eles querem dizer que é só dessa senhora que não tem fonte de água nenhuma aí e que arrancou meus canos, detratora da lei e da ordem, e que o Ministério Público está dando suas voltinhas para tentar cair sobre a família com história fundamentada nessas canalha, opressora, malditas feministas que ficam correndo atrás de abaixo-assinado implicância com crianças que não estão na escola, sendo que eu já falei para essa juíza Mônica pessoalmente o porquê que essas crianças não estão na escola, explicitamente, e ela insiste, essa juíza insiste no conluio dela, no conluio totalitário, em não olhar para a família, em olhar para toda essa porcaria de sociedade decadente, que é a sociedade do fumo brabo, que é a sociedade que eles apoiam, que é da cultura, descultura woke, que é essa porcaria implantada, e não adianta vir com essa conversa mole, que nós estamos numa sociedade, que a sociedade é isso, eu estou numa sociedade e a minha sociedade não é isso. É para isso que eu limpei as drogas circulantes do lugar, que eu nunca concordei com isso na frente dos meus filhos e que eu endureci as medidas fechando a minha família, e em muitos momentos que eu gostaria de ter iniciado um trabalho com o meu salão, eu não ter iniciado para não colocar essas pessoas dentro da minha casa, que é outro fator que gera toda essa problemática violenta contra a família, orquestrada por essas vizinhas, que essas juíza e promotor sequer conhece toda a porcaria que elas já fizeram dentro da escola, principalmente levando criança para adotar árvore, que é para coisa de partido ecologista, entre coisas de ONG ou um monte de outras coisas que não são legais. E eu não vou deixar os meus filhos numa escola onde na frente da escola virou um fumeiro brabo, que é claro que nos últimos dias eles estão cuidando por causa dos vídeos, depois que os vídeos começaram, mas não significa que está limpo e seguro. Então não adianta nós entrar num embate da família contra as instituições, no sentido que as instituições vão defender que está tudo lindinho em Florianópolis, porque não está. Essa é a verdade. Se estivesse tudo lindinho, senhora juíza, excelentíssima Mônica, não lembro o seu sobrenome, mas está nos papéis. Se estivesse tudo lindinho, senhora juíza, não teria uma mulher com facão picando meus canos. Porque os meus vizinhos seriam irrelevantes e não estariam incomodando esta senhora, que tanto mal já tem nos feito e programado, junto com sua irmã e junto com a defunta vizinha que não sai de dentro de casa, só na fofoca stalking no Zap, programando todo o mal contra o pai de família, como eu já sinalizei, precisa de medida protetiva para o homem, para o pai de família, precisa para a mãe também. E não é porque eu uso as minhas palavras para dar linguagem a essa porcaria implantada, né? Que vocês têm mais direito do que eu. Porque vocês estão com a caneta. Exatamente porque vocês estão com as canetas, que vocês não deviam estar acatando essa putaria depois de tudo que eu expus na internet de verdade.
do quanto que os vizinhos transformam o lugar num ambiente hostil, porque eles não são calminho, como diz o tarugão, eles não são bonzinho, como diz o tarugão, como a minha mãe pôde presenciar e relatar à mão, que foi em 2020 e vocês não fizeram nada. Não fizeram nada. E por que não chegou em nenhum juiz com competências para fazer alguma coisa? Porque os juízes estão acomunados com o conluio maioral e não fazem nada. Desde 2020. Aí você vai esperar o quê? De uma contra-inteligência atuando sobre a inteligência, de uma corregedoria? Vai esperar o quê? De quem? É a pergunta. Eu não vou deixar instituições que deveriam proteger criança fazer o que eu liguei no asterisco 100, né, que é o Direitos Humanos, tentou fazer comigo. Tentou nem fazer a denúncia. Uma denúncia desligaram na minha cara. Aí eu liguei de volta, eu disse assim, é esse tipo de atendimento que vocês vão prestar? É só eu dizer que eu sou uma mulher que não tem útero e que sou uma mulher modificada, aí vai ter direitos humanos para mim? Como é que vai ser? Aí já mudou tudo. Aí botaram até um painel de avaliação no final, porque a menina ficou com medo. Então, ela pegou e botou um painel de avaliação, mas ela me atendeu direito, ela finalizou a operação. A atendente anterior nem finalizou a operação. É assim que tá. Está tudo corrompido. Tu liga lá no asterisco 100 já fala. Se você é da LGBTQI+, tu clica e tem um atendimento específico. Eu não sou contrário a isso, eu sou super a favor. Eu acho que todas as rijas poderosas têm que ter assistência da justiça, mas a mãe de família também. Mas a Meg também, a Meg com útero, né? A Meg que gerou crianças também. Porque o Estado não é para ser totalitário, totalitário de merda, e ficar acatando papelzinho de putinha maconheira. O Estado é para ser pelos catarinenses. E se essa catarinense está sofrendo 5 anos com perseguição de um grupo que destrói o trabalho dela por grupos de WhatsApp, por fofocas, por esses conluios maiorais que conseguem pôr uma gangue ameaçando a segurança da família, e usa a legítima defesa da família contra as crianças e não a favor, é porque tudo está perdido. A gente não é defensor de armas aqui em casa. A gente não é isso. Mas, numa situação de emergência como aquela que a gente enfrentou, né, as armas são úteis. Seja o que seja. Como que eu tenho me manifestado nas redes contra essas petralhas malditas e as fofocas delas? Cada momento é um momento. Quando você começa a perceber que você está destruída por causa de um grupo, a primeira reação que você tem é de combate, que foi a que eu manifestei. Mas eu não fui na porta de ninguém combater. Elas usaram os meus vídeos e vieram até aqui para tentar uma invasão, para destruir minha água, para destruir a vida profissional do Renato. E isso não está sendo levado em conta pelas autoridades, e muito menos pela polícia, que vem com a história comprada e acredita na fofoca stalking. E ainda diz que é nós que temos que repensar a nossa estadia em Florianópolis. Nós não estamos de estadia em Florianópolis, tá, Ricardo? Nós moramos na nossa própria casa. Nós exigimos que a segurança pública funcione a nosso favor e não em nosso desfavor, e nós não vamos repensar nada. Vocês estão entendendo, o Ministério Público? A família não vai repensar nada. A família é consciente, é autônoma, sabe o que está fazendo. Não é putinha, maconheira depravada, mentirosa e fofoqueira stalking. E quem tem que repensar os conceitos da polícia da capital é o próprio comandante e as suas equipes. Todas elas. Desde 2020, no atendimento da Carminha. Certo? Certinho. Como é que diz a vadia política? Vadia política é você. Não, eu sou mãe de família. Eu sou mãe de família. Eu não faço reunião com a Cidinha do PT. Eu não tomo café com a Ângela Min e com político nenhum. Essa é a nossa diferença.
E por essas citações a gente tem sofrido a perseguição. Eu não me interessa o projeto de favelização anterior. Eu não quero uma saída de drogas na frente da minha casa que traz essas gangues aí e todo esse ódio que a gente está vivendo, por causa que cada casa tem que ter uma servidão, ditadura da Elisete Maria Marques, que não manda nada aqui, não é nada, não é de associação, não é ninguém. É uma mulherzinha vulgarzinha pra caramba que vai de escola. Já falei e repito. E o maridinho dela, né, o machinho, estava envolvido na gangue. E isso não é relevante para o Ministério Público. Eles não estão interessados, apesar de tudo ser informado para a delegacia da Lagoa da Conceição, porque neste momento estou usando as instituições também, porque senão elas fazem 100 mil boletins contra nós e o Ministério Público vai acatando tudo. Então está sendo informado, tudo está sendo informado. Assim como elas criam e produzem a peça falsa delas para mandar lá para aquele promotor tonto pra caramba que parece que não entendeu nada do que eu falei pessoalmente para ele, e aquela juíza acatarem em primeiro momento. Do que eu tenho que me defender, senhora juíza? Eu não tenho nada para me defender. Eu não vou me defender. Eu estou atacando, a senhora não entendeu? Eu estou atacando a instituição da qual a senhora faz parte. Porque a sua instituição tem obrigação com a minha família e com os meus filhos, independente de nós estar em escola ou não. A senhora não pode politizar a sua instituição e fazer justiça só a favor da cultura woke e das obrigatoriedades de quem está em escola, porque isso é usar a máquina pública para fazer politicagem barata. E aí a senhora também tem que ser removida do seu cargo por estar sendo corrupta. Isso que é a verdade. Não existe outra. Eu já coloquei meus vídeos à disposição de uma polícia técnica, as minhas páginas, desde que elas foram criadas. Veja bem, desde que o Facebook existe, para serem olhadas. Com que olhar? Com o olhar que eu sou uma cabeleireira, que eu ando com todos os tipos de gêneros, que eu não sou preconceituosa, que sim existe uma quadrilha usando algumas leis que deveriam proteger a sociedade para fazer um conluio político maioral contra o pai e a mãe de família, que existe má fé e má intenção em tudo que estão fazendo lá na 10ª delegacia através do boletim online. Eu não estou, senhora juíza, dizendo que eles estão usando a digitalização como uma coisa para eles, só para eles. Eu estou dizendo que eles estão de má fé através da digitalização e da pauta da propriedade privada, que não é pauta do grupo deles, para fazer tudo contra mim, porque eles imaginam que eu sou armamentista. Eu não sou armamentista. O Renato foi criado numa casa, e eu também numa casa de abuelo, à moda antiga. Apenas isso. Apenas isso. E se isso não é aceitável, eu também não sou obrigada a aceitar isso. E um monte de coisa. Essa é a verdade. E vocês vão ter que me engolir por bem ou por mal, porque quanto mais injustiça vocês criar sobre mim, mais vai pesar sobre vocês. Mais injustiça sobre mim, mais pesa sobre vocês. E eu vou ficar 10 dias fazendo 10 vídeos por dia, até que eu consigo postar nesses canais falando dessas coisas. E elas vão ficar aqui de história, como proteção dos meus filhos e da minha família, no cara crachá. E não é nessa nojeirada de usar uma linguagem nojenta, porque a linguagem do direito positivo é nojenta, é distorcida, não tem nada a ver com a realidade. Aí você vem aqui, bate um tete-a-tete, fala a realidade e usa uns palavrão, já começam a te xingar. E os palavrão que são usados lá dentro da lei para distorcer tudo, para criar conluio, para usar palavra que a pessoa simples não entende. Isso vai acabar, a digitalização vai acabar com isso. E os senhores sabem que é assim.
mais cedo e mais tarde vocês vão ter 2 lords cobrando de vocês tudo isso. E vai ficar feio para a Justiça de Santa Catarina e para todas as pessoas que assinaram esses papel sujo. Tá na hora de vocês sentar com o pessoal da 10ª delegacia que recebe as queixas nossas e ver por que a gente não vai atrás dessas instituições que estão trabalhando para o partido delas, por que nós não fomos em Ministério Público, que não trabalhou, não obrou bem em 2020, porque a gente ficou 15 dias sem água, em 2012 não obrou bem também, porque foi ridículo se eu contar toda a história do promotor público e da gente na mesma escola particular, ele com o filhinho pequeno e eu com a vítima dele, com a presa dele, que era o meu filho, e ele fazendo a negociata dele lá. Se eu contar essa história, o público chora. O público chora. Ninguém mais vai acreditar nessa justiça. Só quem vive dela, quem pega dinheiro dela. Ninguém mais vai querer saber. As pessoas choram de ver o que é a realidade, o que é além daquelas cadeiras, né? Além daquele mundo, daquele complô.